Vamos falar do que a gente pode comer e do que a gente não pode. Ou você Outra quer falar coisa... do diabetes? Não, vai cair no diabetes, deixa eu vou falar ela agora. chegar na... Porque eu acho que está na mente de todo mundo. O pão. Ah, Pão é uma coisa sagrada também. Pão, é tão cara. bom, mas todos hoje Então, falando aqui. assassinando o pão, que dá Zé, diabetes. toca no assunto do glúten. Você falou exatamente isso. Por que Mas a gente... tem a cerveja que vai glúten. Como é que eu fico se eu não posso tomar cerveja? Já tem cerveja sem glúten. Já tem cerveja assim. Mas a gente precisa mesmo ir tirando pão? Ou estão fazendo uns pães diferentes? Não, a gente toma cerveja sem glúten e come pão. Não pode ser. Então, Mas tem uma coisa do diabetes, Ué, que é o excesso. vocês tocaram num assunto farinhas. bem delicado. Bem delicado. o glúten. O glúten. Eu Porque- tenho uma prima que tem a doença celíaca lá, grave mesmo. aí é o seguinte, quem não pode, não pode, não pode. Quem tem doença celíaca, quem tem algum tipo de intolerância, alergia, que nem no meu caso, eu tenho alergia. É diferente, né? Intolerância, alergia e a doença celíaca são níveis diferentes de intolerância. São coisas É isso? diferentes, acionam mecanismos diferentes no seu corpo. Então, por exemplo, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, Certo. tá? Eu tenho uma alergia que é chamada alergia tardia. E é uma alergia à proteína do trigo. Entendeu? Então eu não posso consumir o trigo por causa da proteína, não necessariamente por causa do glúten. Entendi. Entendeu? Que são coisas diferentes. Isso. E aí tem gente que tem uma sensibilidade ao glúten, mas ainda não é celíaco. Ele pode vir a ser? Depende se ele tem a predisposição genética, porque no caso a doença celíaca, ela é passada de mãe para Certo. filho, pai para filho, etc. Sim. Entendeu? Hereditária. Hereditária. Aí, tudo é grave, mas a doença celíaca eu acho que é a pior de todas. Minha prima sofre bastante com isso. Ela chega a ser hospitalizada. É muito bem grave. complexo. Bom, mas quem não tem doença, o pão não faz bem? Então, Excesso de farinha. excesso pão, de macarrão, farinha não faz bem. Farinha branca é o problema. não faz É bem. igual o leite, né? Também. Mas vamos continuar no. Farinha Porque tem branca. coisas que não fazem bem por excesso. Tá tirando tudo que dá alegria pra gente. Farinha Tirar o branca doce, não a faz pão. bem. Assim como o arroz branco. Só que, gente, o problema não é você comer um pãozinho. O problema é o excesso. O problema é o horário, o É problema todo é a dia, frequência. toda hora, Eu frequência. adoro comer o pãozinho. Aí eu como pão no café da manhã, almoço comida ultraprocessada e no jantar eu faço um lanchinho de novo, recheado de frios. Ainda bem que e a minha como mãe não tá pão vendo de isso. novo. Porque ela reclama, E aí ela briga não- comigo o tempo todo por causa Então, disso. e aí não Me faço cobra nesse. atividade física. O que vai resultar isso? Entendeu? Esse é o problema. É a combinação, a quantidade, Então, a de vez em bombástica. quando um pãozinho não mata. Não mata. Se você não tem alergia, não tem intolerância, não tem nada, não tem problema você comer um pãozinho. Eu falo que a gente precisa aprender a ouvir o nosso Não corpo. tem Ele problema fala. não tem problema você comer um pãozinho. Já botou do pãozinho, que não é aquele pão. É um pão. Não, é um Quando a gente fala pãozinho. em pão, a gente imagina um pãozinho francês. É. Tem coisa que dá mais alegria do que na padaria e pedir pão com manteiga na chapa. O pão. Vanessa adora. Eu não gosto Tirar, eu amo. O Se tirar o pão com pãozinho. manteiga na chapa, Então, no guia alimentar, o pãozinho não está entre os ultraprocessados. Ele é processado. É, Então, você verdade. pode comer com moderação. Principalmente aquele da padaria, que não é industrializado. Porque ele tem o quê? Trigo, água e sal. E fermento. Só que aí tem o fermento. Aí, às vezes, alguém vai lá e coloca um melhorador. Um bromatinho. Ah, né? eu não Mas sei. normalmente esse pão é ruim, a gente não gosta. Entendeu? Porque aquele pão Coloca é uma muito leve, coisinha. farinhento, é ruim de comer. bom, mas os Eu pães... não imagino você, Letícia, comendo um saco de pão. Não, Então, claro assim, que eu tenho não. certeza que você vai olhar a elegância dela, Maria. Não. Eu tenho certeza que ela vai Hoje em comer dia- um pãozinho. Aí você fala assim, mas então o pão integral é melhor. Tá, depende. Porque aí você vai, por exemplo, no supermercado, pega um pão integral, daqueles que vem no pacotinho. Eu dou pra minha filha esse, Entendeu? com castanhas. Então, Também compro esse. tudo bem. Lê o rótulo. Você comprou light, Letícia? Eu compro aqui, um que tem proteína, já viu? Que tem um Já. pão que Então, 100% Eu tenho a integral de tese de que proteína. todos são o mesmo pão, eles só mudam a chave de venda, a frase de Eu venda. acho que o importante, gente, é basicamente você olhar o que tem, que é o que eu sempre falo. Leia o rótulo, porque tem diferença de um pão para outro. Entendeu? Um vai ter mais açúcar, um vai ter uma gordura que não é boa, o outro pode ter um conservante, o outro tem. Então, leia e vê o que tem. Gente, na Cerveja do Sodré tem Vamos agora... fazer compras com calma, gente? Na Cerveja do Sodré... Com tempo.
abriu uma porta lá. Na porta não, né? Uma loja de pães com fermentação natural. Aí. Eu comprei lá um pão integral com fermentação natural. Aí. Cortei, congelei as fatias. Gente, Então, que pão bom. Pode dar a dica de onde é. Olha, merchan, depois eu bato aí pra gente acertar essa na Azevedo parte. Sodré, entre o Canal 3 e a Conselheiro Neves. Que legal. então, Quase ali em frente a Porto Belo. Gente, que pão é aquele? Que delícia. tem um lugar aqui em Santos também, Quando o produto maravilhoso. é bom, a gente fala porque A gosta. gente fala. Empório, se eu não me engano, é Empório Saúde. Ela, acho Aqui que foi em uma. Santos, né? Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas a fazer pão, De outras farinhas. fermentação natural, pão sem glúten. Ela tem um cuidado. A panificação dela é espetacular. Ela tem um lugar fechado, limpo, maravilhoso, climatizado. Os pães dela fermentam ouvindo música clássica. Ó, eu já ouvi. Tem Não gente sabe o que faz- endereço para falar pra gente aqui? Mas é só. Como é que é o A gente nome? dá uma Empório bugada. Saúde? É. Empório Saúde? Vamos Pão é bugar. um negócio muito bom. Pão E é eu bom. provei, porque assim, pão sem glúten, né? Você já fica, será que é bom? Eu provei. Nós provamos. Mas eu, os como pães. sou músico, São eu vou querer maravilhosos saber qual os é o pães dela. repertório que o pão ouve. Você Senão... viu que o Américo coloca música clássica para as lavandas também, né? Eu ia perguntar pra ele, eu quero saber o repertório, senão, Então, se eu não você gostar vê do que repertório... isso aí, várias Empório pessoas já estão Saúde acreditando. by Homel Fórmula. Tolentino Filgueiras, um Isso, patrão. exatamente. Mas, É- gente, Dica boa, hein? não. Ela, isso? é isso mesmo. Ela É esse lugar aqui, ó. Deixa eu ver se tem fotinha aqui. Esse lugar aqui? esse lugar. Então é isso mesmo. Tolentino. Empório Esse lugar. Saúde by Homel Fórmula. Não ganho Tolentino nada, tá, Filgueiras. gente? Eu não tenho. Não, mas ninguém aqui tá ganhando nada pra nada. O lugar é tô bom, a gente falando fala porque é mesmo. bom, porque é bom É isso mesmo. aí. Um trabalho maravilhoso que ela faz. Aliás, nós Entendeu? estamos ganhando, mas assim, isso, nada disso é merchan. A Até gente- fui entendeu? lá outro dia e falei, nossa, eu queria vender seu produto. Vou lá ver, porque eu adoro pão. Então, Mas a história do glúten, Maria. o glúten, Vamos o que aprofundar o acontece, glúten. gente? Ele é inflamatório. Entendeu? Nossa, o Thiago, esse meu primo, fala isso. Ele é inflamatório. Hoje existe um grande problema. A gente precisa parar e pensar na questão das doenças crônicas não transmissíveis, que diabetes, colesterol alto, né? Essas coisas todas aí que a gente ouve, pressão alta, tudo isso. Isso tudo é uma sequência, uma sequela, uma consequência, né, Desdobramento. do envelhecimento natural, né, nosso corpo vai produzindo menos enzima, vai ficando mais Mais difícil isso, né? preguiçoso, mais lento, né? Só que também é o estilo de vida. Também é o que você come. Isso vai acelerando esse processo e, vai tem as causando atividades essas físicas doenças. e as horas de sono, isso tudo também impacta Tudo muito, isso né? impacta demais, demais. Então, assim, Porque não é nem só fazer exercício físico, nem é só comer, né? até tem- exercício físico em excesso também faz mal. É. Dormir em excesso também faz mal. Sim. Dormir é outra coisa muito boa. É Trabalhar em essencial. excesso. Letícia é workaholic, ela Não trabalha sou, não 32 sou. horas por dia. Não, eu faço bastante coisa, mas eu tenho o meu horário de parar. Eu paro. Eu não sou. Eu já trabalhei muito mais que o trabalho. Hoje Eu também. Eu diminuo, Eu aprendi. encerro mais cedo, eu durmo bem, eu já não tenho mais, eu não aguento mais fazer o que eu fazia antes, de horas de trabalho, de pegar várias coisas ao mesmo A tempo. Sônia Teixeira está dizendo que você é super moderada. A Sônia, É. moderada, em que sentido? Não sei, ela está dizendo. A Letícia é super moderada. Para trabalho, será? Não sei, ela falou isso antes, então. É quando eu falei, imagina a Letícia comendo um saco de pão, assim, bem grande, com 10. Não, o máximo 2. Se eu for na padaria ali na Washington Luiz, eu não aguento. Eu como Aliás, padaria em Santos é um É negócio Washington sério. Luiz, é a melhor. Porque é a melhor. É a melhor. Eu, como na cearia, sou suspeito. Ali era o bazar do Seu Mota. Ali Em não. 1973, o Seu Mota, ele era aquelas vendinha de secos e molhados e vendia tudo a granel. E eu ia muito no Seu Mota comprar farinha, essas coisas para minha avó, em 1973, 4. O Seu Mota fechou. Alguém lembra aí do Seu Mota? Eu não E lembro virou a disso. padaria Washington Luiz. Eu estava nascendo nessa época. É, exatamente. Eu tinha 3 anos. Agora, Santos é uma cidade que tem uma tradição em panificação. Um dos sindicatos de panificação mais fortes do Brasil, embora não seja dos maiores pela quantidade, o tamanho da cidade, mas um dos mais fortes no Brasil, nas políticas, eles conseguem se articular, porque é uma tradição portuguesa e santista. É verdade. bem Então, é portuguesa. difícil você encontrar uma padaria em Santos que não tenha um pão bom. Uhum. Tem as melhores, as fantásticas, as incríveis e, de um modo geral, os pães são bons. O pão francês é da Washington Luiz, né?
aquele Eu pãozinho. sou suspeito para falar. O pão do Aston Luiz é campeão geral. É campeão. O francês deles, Mais você um passa merchan. lá de manhã e pede um pão com manteiga. É uma coisa impressionante, é bom mesmo. Eu tenho uma tia que mora ali em frente, quando eu vou lá, eu falo, que bom, vamos tomar um café. Sabe da o que é padaria bom? Aston Na Luiz. Washington Luiz, pede um café, pede um pão com manteiga na chapa, francês, e um cará com requeijão. Eu vou contar uma coisa para você. Pode parar, era pra gente falar de alimentação saudável, hein? Mas isso... Nós estamos avacalhando Maria, aqui com isso aí saudável. é uma vez a cada... Não falei, não A falei a Vanessa diz que isso é quantidade. falta de respeito. Você não falte o respeito com a Maria, que ela é uma profissional séria. A cada 3, 4 meses. Não é hábito, não é hábito. Gente, eu nem posso comer pão, eu tenho alergia a trigo. você tem alergia a Vocês querem trigo. parar com essa tortura? Ah, você tá com dor de cotovelo. hein, Ah, Marcos? Comida saudável, então.